Bom dia, tudo bem com você? Essa manhã gelada, começando a vir uma frente fria ali do Paraguai, né? Ficamos sabendo que os próximos dias aí serão frios. Você aí que está nos assistindo, talvez debaixo da coberta, aí na sala, ou no quarto, em cima da cama. Espero que esteja tudo bem com você. Nessa manhã, nós vamos conversar um pouco sobre o que é ou como fazer para transformar um talento em um ministério. Confesso para você que, por alguns anos, eu entendia que, para levar a mensagem de Deus, para apresentar a verdade bíblica, tinha que só ser dentro de 4 paredes. Eu imaginava isso. Eu imaginava que você falar de Jesus, você tinha que falar. Você tinha que falar um texto bíblico. Você tinha que abrir a Bíblia para falar de Jesus. Mas no decorrer dos anos, a gente vai aprofundando o estudo bíblico, a gente vai entendendo algumas coisas, desmistificando outras e compreendendo o que é transformar, o que é levar a mensagem bíblica, o que é realmente ser um ministro de Deus. Porque quando nós falamos sobre ministérios, nós estamos trazendo para nós o conceito de que nós somos o ministro do Evangelho. Quando Deus nos alcança, Ele não só nos permite o dom da salvação, mas Ele também nos chama para sermos ministros do seu Evangelho. Eu vou trazer aqui alguns conceitos, algumas situações, algumas visões talvez distorcidas do que é o ministério, né, do que é trabalhar em prol da mensagem de Deus, mas também construindo algo com vocês sobre o que Deus pede para que nós façamos. E no decorrer desta manhã, tanto você que está nos assistindo, quanto você que está presencial aqui, nós estaremos disponibilizando, no momento em que nós estivermos conversando aqui, um teste para você fazer, que nós chamamos de teste de dons. Nós vamos publicar lá um link para você fazer, nós vamos divulgar ali no vídeo, e ali nós vamos entender um pouco algumas situações, ok? Mas antes de nós entrarmos realmente, eu gostaria de que você curvasse sua fronte, feche seus olhos, e vamos abrir a palavra de Deus, mas precisamos que Deus possa nos ajudar a entender. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento vamos abrir a tua palavra. Queremos entender o que o Senhor quer nos ensinar esta manhã. Queremos que o Senhor possa abrir o nosso coração, nossa mente, que o teu Santo Espírito possa estar aqui presente em nosso meio, mas também esteja com as pessoas que estão assistindo, que elas possam sentir confortadas, sentir motivadas e impelidas a te procurar, Pai. Que teu Santo Espírito possa incomodar o nosso ser, que possa fazer com que a nossa inércia possa querer te buscar, te entender, e que possamos ser realmente ministros do teu Evangelho, Pai. Esteja aqui em nosso meio, lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus não só nos chamou para sermos seus ministros. Muitas vezes, quando nós pensamos assim, olha, para que eu possa levar a mensagem de Deus, eu preciso ser um líder da igreja. Para que eu possa falar do amor de Deus, eu preciso estar aqui onde eu estou. Muitas vezes nós pensamos dessa forma. Muitas vezes nós olhamos a mensagem de Deus, nós olhamos a palavra de Deus como algo no seguinte sentido:
Se eu não estiver na frente, ou se eu não estiver responsável por algo, Deus não me chamou. Mas isso é uma forma equivocada. Isso é uma forma de entender o conceito bíblico de forma equivocadamente. Porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala dessa forma. Quando nós aprofundamos, ou quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos os textos bíblicos e aprofundamos o conceito que que ele vem dizendo aqui a respeito de dons, de ministérios, de talentos, Jesus não fala disso. Ele não fala que é só aqueles que são, entre aspas, encarregados ou nomeados para uma determinada função ou para determinada atividade, a responsabilidade caiam só sobre eles. Quando nós somos chamados, não no âmbito de ser um líder, mas no âmbito do quê? No âmbito do chamado realmente de Deus. Esse chamado que Deus nos dá, ele é um chamado para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e ir para algo totalmente não explorado. Um exemplo disso, nós podemos ver o que está no livro de Efésios. Gostaria que você abrisse a Bíblia ali no livro de Efésios. Aqui, Paulo, quando escreveu a Éfeso, ele estava dizendo o seguinte, Éfeso capítulo 4, só achar aqui. Éfeso capítulo 4, Efésios, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. Vou achar aqui, Efésios 4, 11 e 13. Olha só o que diz aqui. Efésios 4, 11 e 13. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando Paulo estava escrevendo, quando ele escreveu esse texto, ele realmente entendeu o chamado de Deus. Todos nós nascemos com alguma habilidade. Essa habilidade, ela é chamada de talento, ou algo natural, ou algo que nós sabemos fazer como ninguém. Talvez ensinar, talvez montar, talvez fazer. Sábado passado, nós escutamos a história daquele jovem que queria tocar, mas que acabou construindo um dos melhores e até, eu acho que um dos únicos violinos mais bem usado. Muitas vezes nós, como ele, entendemos equivocadamente o que Deus nos dá. Um exemplo da forma equivocada do contexto bíblico, porque quando nós lemos esse texto de Efésios, nós temos algo que só aqueles que são chamados de pastores, apóstolos, só aqueles que são chamados de mestres, existem funções para eles. Mas é equivocado. E existem 4 princípios, são 4 grupos que nós acabamos limitando o trabalho dos ministérios. O primeiro limite que nós, equivocadamente, colocamos nas mãos é o quê? Que o ministério, que o trabalho está restrito em um único lugar. Ou seja, no templo, ou seja, numa igreja, ou seja, em 4 paredes.
Nós achamos que o trabalho está restrito nesse ponto. Segundo ponto, nós achamos que o trabalho está restrito somente no tempo. Esse no tempo, nós achamos que ele está restrito somente nos momentos em que nós nos encontramos nesse templo, que são chamados reuniões de adoração, momentos de estudo da Bíblia, denominado escola sabatina, estudo bíblico. Muitas vezes nós achamos que está limitado a esses dois pontos. E um terceiro está limitado a pessoas. Nós achamos que o trabalho somente algumas pessoas que foram chamadas, que foram, entre aspas, nomeadas para uma determinada função, que foram colocadas sobre um aspecto de liderança, achamos que o trabalho só se resume a elas. Elas foram nomeadas para fazer um trabalho. Achamos que é só isso. E o quarto e último ponto, achamos que o trabalho se restringe a tarefas. E essa eu penso que é a mais difícil, porque nós achamos que a mensagem, ou seja, o ministério só esteja ligado à pessoa que foi nomeada para uma determinada função e que as ações com que ela executa naquela determinada função é que é levar a mensagem, levar o evangelho. Isso são mitos, são situações que nós criamos e carregamos no decorrer da história nossa aqui dessa terra. Só que quando você vai para a Bíblia, você vê que não foi exatamente assim que Deus determinou. É claro que quando você estuda a história de alguns personagens bíblicos, você vai perceber um agente movedor que causa uma ação que muitas vezes acontece conosco também. Um exemplo disso, o primeiro personagem bíblico que eu quero conversar com vocês nessa manhã é sobre Moisés. Todos conhecem a história de Moisés. Todos sabem a história dele. Todos sabem como foi que aconteceu. Mas existe um ponto peculiar nessa história que nos leva a entender alguns fatos. Por exemplo, nos seus primeiros 40 anos, Moisés estava sendo treinado para quê? Para ser o príncipe do Egito. Ele foi treinado no Egito. Sabia falar, sabia liderar, sabia guerrear. Ele era muito bem treinado. Ele era muito bem capacitado. Ele tinha talentos que Deus tinha concedido para ele, muito naturais de liderança. Só que se ele fosse atuar no propósito que Deus tinha designado para ele naqueles primeiros 40 anos da vida dele, ele não estaria fazendo por apoio e por ajuda do Espírito Santo. Ele estaria fazendo para a honra e glória dele. Olha que interessante. Nos próximos 40 anos da vida dele, acontece algo que nós falamos assim, foi nesses 40 anos que ele aprendeu a liderar. Não, ele já sabia liderar. Só que ele sabia liderar quem? Homens em batalhas. Ele não sabia liderar um povo, que nós conhecemos, o povo de Israel, o povo que estava no Egito, que saiu do Egito. E ele passa mais 40 anos em o quê? Em aprendizado de como cuidar de ovelhas. Nós pensamos assim, cuidar de ovelha é fácil. Olha, pode até ser, eu não sei cuidar de ovelhas.
Eu tenho estudado como que funciona cuidar de ovelhas, mas eu não sei cuidar de ovelhas. E ao olhar algumas características das ovelhas, a gente vê o quão difícil é, principalmente naquela época, que eles precisavam ir a Campos Verdes e levar todo um rebanho para pastar. E ali Moisés aprendeu algo que ele não tinha aprendido nos seus primeiros 40 anos. Quando ele completa 80 anos, vem o que nós chamamos, dentro da teologia, do chamado divino. Esse chamado, ele pode ocorrer, sabe quando? Ele pode ocorrer antes de você conhecer a Cristo, ele pode ocorrer depois que você conhece a Ele, você toma uma decisão de entregar a sua vida para Ele, ele pode acontecer momentos antes da nossa morte. O chamado de Cristo sempre está acontecendo em nossas vidas. Ele não é um ponto isolado, mas ele é no decorrer da vida inteira. Quando nós entendemos o chamado de Cristo, nós compreendemos que aquilo que nós precisamos fazer, nós não fazemos por vontade própria. Nós acabamos sendo instrumentos nas mãos de Deus para fazer aquela determinada obra. E não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Quando Moisés foi chamado, a primeira ação dele foi o quê? Eu sou duro de língua. Arrumou desculpa de onde não tinha para não ir. Porque ele pensava que ele não era capaz. Ele falava assim, não, meu tempo passou. Eu não sirvo mais para essa atividade. Eu não sirvo mais para essa situação. Não é para mim. Essa é uma primeira ação que nós demonstramos para com Deus, dizendo o seguinte: o tempo que eu podia ser útil na obra de Deus já passou. Se Deus tinha que ter me chamado, tinha que ser antes, não agora. Agora eu não sirvo mais para nada. Mas é aí que nós nos enganamos. Porque para Deus não conta o tempo da forma como nós contamos. Para Deus é diferente do que para nós. Quando Moisés entendeu isso, ele faz algo fantástico. Sabe por quê? Porque ele deixou Deus agir. Um outro exemplo bíblico que nós podemos tirar: José. Muitos aqui gostam da história de José. A história de José é muito legal, porque muitos queriam que acontecesse consigo mesmo aquela situação que aconteceu com José. Mas José tem uma peculiaridade que nós passamos por alto. Sabe por quê? Porque José era mimado. José era infantil. José dependia mais do pai do que de si mesmo. José era muito criança. José não tinha malícia. Ele não entendia o que estava acontecendo. Deus tinha um propósito muito grande para José. Mas ele se autoempoderava. Não, porque eu sou o favorito do meu pai. Não, porque eu vou suceder o meu pai. E eu vou comandar todos vocês. Era assim que José era. Se você olhar, estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver isso. Você vai ver esse perfil em José. Quando José vai para o Egito, ele aprende no Egito algo que seria útil para a vida dele. Algo que moveria ele a se tornar realmente um grande líder.
A humildade. Ao ouvir as pessoas que ele não sabia de tudo, que ele não era o todo-poderoso, que ele não era o, entre aspas, o bambambam. Quando José entendeu isso, ele se tornou um grande governador. Outro exemplo de um outro personagem bíblico. E aí eu vou mais a fundo. Quem conhece Saulo? O próprio Deus chamou o seu nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era douto. Tinha um conhecimento tremendo do Antigo Testamento. Hebraico, aramaico. E sem falar que ele era advogado também. Olha só. Ele tinha poderes no âmbito linguístico muito forte. Ele era muito versado. Muito mesmo. Portanto, quando nós lemos os livros que ele escreveu, muitas vezes nós temos dificuldade de entender a complexidade das palavras com que ele usou. De tão versado que ele é. Que ele era, né? Mas ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que estava no caminho correto. Mas quando ele se encontra com Deus, quando Deus chama ele pelo nome e diz: por que você está me perseguindo? Ele precisou ficar cego para enxergar a Cristo. Depois nós vimos o ministério dele, o que aconteceu. Depois nós vimos ele indo aos gentios, indo até mesmo a Roma. Muitas doutrinas estão embasadas no que ele escreveu. Alicerces, conhecimentos. Ele mesmo explica para nós o que é a salvação pela graça. Ele distingue e coloca um ponto final a respeito do que é salvação pela graça. Mas ele permitiu com que algo acontecesse na vida dele. Ele permitiu com que Deus conduzisse a vida dele. E Saulo se tornou um grande homem. Um grande pregador. Um grande apóstolo. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar exatamente em alguns ministérios que são relacionados a dons. Eu quero chegar a você e mostrar para você que a Bíblia, ela vai muito mais além do que vemos aqui em Efésios. Vocês querem ver? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. Olha só. 1 Coríntios 14, o versículo 26 a 28. 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao 28. Diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 4, muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, ele com Deus. Aqui nós vemos alguns dons. Sabe que dons que nós vemos aqui? Quem sabe dizer que dons que nós vemos aqui? Olha só, 1 Coríntios aqui fala sobre o dom de trabalho
com culturas diferentes. O trabalhar com culturas que vão além das nossas. Os alemães, os italianos, os chineses, os japoneses. O dom de falar naturalmente a língua com que eles entendam. Vocês querem ver um outro? Livro de Lucas, capítulo 10. Olha só. Lucas 10. Lucas 10, 33. Olha só. Lucas 10, versículo 33 ao 37. Diz assim, ó. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, ou eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vá tu e faz igual, do mesmo modo. Que dons nós podemos tirar sobre esse texto? Aqui tem dons muito interessantes. E ele acaba se tornando um ministério de trabalho. Você sabe o que nós vemos aqui? Visitar os enfermos, cuidar daqueles que estão necessitados, serviços comunitários, as pessoas que estão em prisões. Aqui o próprio Jesus falando para o mestre da lei, falando: olha, isso aqui é uma parábola que eu estou contando para você. Se você quer me seguir, vai lá e faça o mesmo. Olha que interessante. Querem ver um outro dom? Aquele lá de Efésios, que nós lemos. Lá nós temos o quê? Nós temos escritores, nós temos instrutores bíblicos, nós temos conselheiros, nós temos professores, nós temos pastores, nós temos apóstolos. Outro, Atos 8. Olha no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Olha só o que diz aqui, ó. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. 26 ao 40 diz assim, ó. 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a se sentar-se junto de si. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse ao Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciando-lhes Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo.
Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. E aí? Que dons e que ministério nós podemos encontrar nesse texto? Olha só, nós podemos encontrar aqui a capacidade de expor o evangelho, a capacidade de apresentar a mensagem, a clareza, a nitidez de apresentar as verdades bíblicas e como atrair as pessoas. Olha só como Filipe chega até o eunuco. Ele, bem pertinho, presta atenção do que está acontecendo ao seu redor. E mais do que nunca, ele chega e fala assim: você entende o que está lendo? Olha só a oportunidade, olha só a abertura de apresentar a mensagem. Vamos para mais um. Gênesis, capítulo 18. Agora eu quero ver. Será que nós encontramos algum ministério, algum dom em Gênesis? Olha só, Gênesis 18. Gênesis 18, de 1 ao 8. Olha só. Gênesis 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo destas árvores. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante, responderam. Fazem com que disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. O que nós podemos ver aqui? Olha, isso mesmo, a capacidade de cuidar, dando calorosa recepção, companheirismo, hospedagem e alimentação. Está vendo? Abraão tinha algo que poucos têm. Aquela sinceridade no coração de ver alguém de fora e abraçar e tratá-lo tão bem quanto os de casa. Vamos para mais um? 2 Coríntios. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Vou pegar aqui. Segunda Coríntios 8, 2 a 5. Porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunho eu na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Contribuir com seus bens para ajudar a quem precisa, ao avanço da obra, a mensagem. Olha só. O livro de Êxodo também encontramos alguns dons e alguns ministérios. Quero ler mais 2 textos com vocês. Êxodo capítulo 30. Olha só. Êxodo 30, 22. Êxodo 30, versículo 22.
diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinacômono adoroso a metade, a saber 250 ciclos, e do cálamo aromático 250 ciclos, e da cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário e do azeite de oliveira, um rim. Distos farás o óleo sagrado para unção e perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte, assim consagrarás essas coisas, para que seja o santíssima. Tudo que tocar nele será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Aqui está falando sobre os trabalhos práticos, os trabalhos manuais. Ofícios de fazer uma mesa, de fazer uma cadeira, de fazer um prato, uma bacia. Nós temos outros, nós temos mais 3 aqui, não vou ler todos, para não se prolongar, mas você pode ler quando chegar em casa, se você quiser anotar. O livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 1 a 11, fala sobre habilidades artísticas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, fala sobre capacidade de planejar, de organizar, de recrutar, de exercer influência, de treinar. Em 1 Samuel 16, 14 a 23, fala a capacidade de edificar a outros através da voz ou instrumento musical. Esses aqui são alguns exemplos de ministérios e dons que a Bíblia retrata, que a Bíblia esclarece, que a Bíblia demonstra para nós. Mas nós temos alguns ministérios na igreja que nos ajudam a entender algumas coisas, que vão de encontro com o que a Bíblia fala. Um deles é o ministério de conservação. O ministério de conservação, ele procura manter os novos conversos. Como manter os novos conversos? Estudando ainda mais a Bíblia, ensinando-os a viver uma vida diferente que viveram até ali. Isso é o ministério de conservação. O ministério de visitação. O ministério de visitação tem como objetivo não só visitar os interessados, mas visitar aqueles doentes, aquelas pessoas que estão precisando de auxílio, de companheiro, de uma voz de encorajamento. Nós temos o ministério da recepção. O ministério da recepção vai muito mais além do que apertar as mãos na porta. O ministério da recepção, ele cria um ambiente aconchegante para os visitantes, como Abraão fez. O ministério de reconciliação ou reintegração, ele busca pessoas que talvez tenham perdido a fé, talvez não conseguem mais ter as forças para acreditar que Deus nos salvou. O ministério da intercessão é aquele ministério que são realizados momentos de oração. Ministério de ajuda aos necessitados. A ADRA faz muito bem isso. Mas antes de avançarmos, o Douglas está fazendo essa projeção nesse momento, ele vai colocar no vídeo ali, para quem está em casa, aí, você que está nos assistindo, um QR Code para um link aonde teremos o teste dos dons. E também estaremos postando o link no grupo que nós temos, ali no grupo da igreja, para você realizar esse teste. Não são muitas perguntas, mas você tem agora esse momento. Você que está aqui, pode entrar lá, pode clicar. Nós temos um link que faz algumas perguntas. Essas perguntas são relacionadas para identificarmos que talentos nós temos, que dons nós temos. Se ainda nós não sabemos. Ele não dará o resultado de imediato.
ok? Você responderá essas questões e logo em seguida, no decorrer da semana, ali você precisará preencher o seu nome, seu telefone, para que nós possamos entrar em contato e conversar contigo. Porque o dom não é só o simples fato, eu tenho esse dom. Nós precisamos conversar contigo sobre esse dom. Esse é um trabalho de discipulado que nós chamamos. Porque em cima dele, nós estaremos junto contigo, avaliando, conversando, para que você possa entender o propósito que Deus derramou sobre sua vida. E aquilo que você possa realizar como ministro do Evangelho. E enquanto você faz ali, eu gostaria de comentar com você alguns ministérios urbanos. Alguns ministérios que nós desenvolvemos aqui em nossa comunidade. Esses ministérios são grupo de apoio a depressivos, grupo de apoio a dependentes químicos, grupo de apoio a pessoas em situação de rua, grupo de apoio a hipertensos, diabéticos e etc. Grupo de dramatização, ministério Mexa-se pela Vida, ministério dos idosos, ministérios étnicos, ministério transcultural, ministério das possibilidades. Esse da possibilidades, ele entra num link no seguinte sentido: surdos, deficientes visuais, cadeirantes e outros que se encontram dessa mesma forma. O ministério de conforto aos enlutados, ministério carcerário, capelania hospitalar, ministério da compaixão, ministério das mídias sociais, ministério, esse eu garanto que, eu acho que você talvez conheça, mas não com esse nome, mas é o ministério da amizade verdadeira. Já ouviu falar sobre esse ministério? Ministério dos Jovens Universitários, o núcleo do criacionismo, Ministério dos Esportes, Ministérios Étnicos, Ministério do Artesanato. Esse vocês conhecem, alguns até praticam, que é o Ministério dos Motoqueiros, o AMM. Os ciclistas, que são chamados Seven Bikers, e o Ministério da Ornamentação. Esses são alguns dos ministérios que nós desenvolvemos aqui em nossa comunidade. Pense, eu sei que você deve estar aí nesse momento escrevendo, preenchendo ali esse questionário. Lembre-se, Deus nos concedeu dons, Deus nos concedeu talentos, não para sermos meros ouvintes, não para sermos meros expectantes, ou pessoas que simplesmente estão só para receber. Quando Deus nos chama para algo. E a primeira responsabilidade que Ele nos dá é a nossa família, é a nossa casa. Ele nos dá a nossa casa como o primeiro lugar, o primeiro ambiente para sermos ministros do Evangelho. De apresentarmos uma verdade que conhecemos, para apresentar uma verdade em que nós queremos viver. Eu sei que Deus tem algo especial para você. Você que está aí nos assistindo, você que está aqui presente aqui. Esses textos, essas questões, elas vão nos auxiliar a ajudar você a desenvolver um trabalho, a desenvolver esse talento e esse dom que Deus lhe concedeu. Você tem esse desejo? Você tem essa vontade? Então nós temos um outro link. O Douglas também vai postar ali no vídeo um outro QR Code. E também, no grupo da igreja, um outro link. Esse outro, ele é um link destinado
a o que você gostaria de fazer. Um link destinado em cima do que você faz, o que você estaria disposto a realizar. Seja você ou não cristão, seja você ou não membro dessa comunidade ou não, você pode vir ajudar. Você pode vir fazer a diferença. Eu sei que tem pessoas que são dentistas, são médicos, são psicólogos, são educadores físicos, são advogados, são professores, são marceneiros, são enfermeiros. Você pode, através daquilo que você faz no seu dia a dia, contribuir aqui para essa comunidade. Transformar talento em ministério é exatamente isso. Você aplicar aquilo que você sabe fazer em apresentar a mensagem da salvação. É simples. É fácil. Eu espero que você, nessa manhã, possa meditar, possa dedicar um pouquinho de tempo em preencher esses questionários, e nós teremos o prazer de entrar em contato com você, de conversar contigo pessoalmente, e lhe ajudar a entender e a preparar o que Deus lhe concedeu. Amém? Gostaria então de orar com você. Assim como você está, curve sua fronte, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, grande Deus e Pai, nesse momento somos gratos a Ti porque o Senhor nos chama para algo muito grandioso. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos concede talentos, dons, mas queremos que o Senhor possa nos ajudar a entender isso que o Senhor tem destinado para nós. Nos ajude, Pai, a sermos ministros da Tua mensagem. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.